Olá, nós estamos com Guilherme Scheib, especialista em segurança de pagamentos e o novo diretor regional Brasil do PCI Security Standard Council. Muito obrigada por participar aqui conosco, Guilherme, seja muito bem-vindo. Obrigado a você. Prazer, na verdade, participar aqui com vocês. Bacana. Guilherme, para a gente ficar na mesma página, explica para o nosso público o que faz o PCI Security Standard. Ok, isso é uma boa pergunta. Vamos falar o seguinte, acho que a maioria das pessoas, né, quem conhece o PCI Council, conhece por causa das normas de segurança, né? A gente tem várias empresas no mercado que elas são convidadas, na verdade, a se certificar, né, a seguir determinadas normas de segurança, determinados padrões de segurança que são desenvolvidos pelo PCI Council. Então, acho que o primeiro contato, normalmente, que grande parte das entidades tem com o PCI Council é em relação a isso. Porém, na verdade, assim, para pegar um pouquinho do histórico, né, o Council ele foi fundado, foi fundado em 2006. Ele é uma entidade que foi fundada pelas principais bandeiras, né, de meios de pagamentos da época. Hoje a gente já tem algumas a mais, né, já uma estrutura lá um pouquinho diferente, mas exatamente para o quê? Para consolidar, né, os programas de segurança que tinham de diferentes bandeiras. Então, por exemplo, às vezes uma entidade ela precisava seguir um padrão de segurança que determinava uma bandeira, e ao mesmo tempo ela precisava seguir um padrão de segurança para conectar com uma outra, e eles eram diferentes, e gerava ali um pouquinho de desgaste. Então, o começo, na verdade, do Council, né, com o PCI DSS, que foi a primeira norma que foi desenvolvida, foi basicamente para poder fechar isso. Então, assim, vamos só para separar os pontos. Então, acho que o primeiro ponto que a gente teria realmente seria o desenvolvimento de padrões de segurança, né? A gente é uma entidade global, então são padrões que são desenvolvidos para o mundo inteiro. A gente tem a parte de treinamento, né? São os treinamentos que tanto para as entidades que são validadas e também para quem valida, né, as entidades de acordo com esses padrões de segurança. Um outro pilar que a gente tem, ele talvez é o que seja menos conhecido, mas ele é muito divulgado e pouco conhecido, que é exatamente a gente poder divulgar, né, e criar uma conscientização de segurança da área de meios de pagamento. Então, sempre assim, qual que é o nosso principal papel? É exatamente a gente divulgar, a gente espalhar para o mercado, a gente garantir, ou pelo menos tentar dentro da melhor forma possível, que todo o mercado, né, o mercado de meios de pagamento especificamente, que ele possa ter conhecimento e que ele possa entender, né, melhor os padrões de segurança, e a gente na verdade, a gente não só desenvolve os padrões, mas a gente ajuda, a gente auxilia exatamente para que esse conhecimento ele seja consolidado no mercado. Ótimo. E você, como novo diretor regional, já viu uma operação local, Brasil, América Latina, ou você inaugura essa operação, Guilherme? A gente já tinha uma operação na região, né? Ela foi alterada mais ou menos meados desse ano, logo quando eu entrei. Então a gente já tinha uma operação na região. Então, inclusive, a gente já tem grupos, né, de empresas que são participantes, que têm relacionamento com o Council na região. O que a gente está tentando fazer, na verdade, agora é expandir o que a gente já tem, né, e também criar mecanismos para a gente ter mais participação do mercado, que para a gente acho que é um dos fatores mais importantes. E como que deve se dar essa expansão? Deixa eu separar isso um pouco. A gente tem acho que seriam duas principais vertentes. O PCI Council ele tem um programa de participação que ele chama Participation Organization, que ele foi, na verdade, alterado agora para o ano de 2023. Ele está com algumas modificações em relação a isso. Então, basicamente, o Participation Organization são as entidades do mercado de meio de pagamento. Quando eu falo entidades do meio de mercado de pagamento, pode ser todo mundo, pode ser um banco, pode ser um adquirente, uma processadora, um comércio, um provedor de serviço, mas todo mundo que faz parte do ecossistema. Então essas entidades, basicamente elas se filiam ao Council, e a partir desse momento elas passam a gerar informação para a gente, elas são os nossos pontos de conhecimento do mercado, que tanto geram informação para a gente, e também, pensando no sentido contrário, são as entidades ali que participam
no sentido de avaliar o trabalho que a gente está fazendo, né? Antes, na verdade, muitas vezes esse trabalho ali para o mercado, e poder, vamos falar assim, talvez dar algumas dicas para a gente ali, ou fazer algumas modificações, algum entendimento, ou também regionalizar algum conteúdo, dependendo do tipo de conteúdo, né? Não, você pode falar, por exemplo, um caso muito peculiar da região, de alguém virar e falar assim, não, a gente aqui na América Latina ou aqui no Brasil, talvez isso aqui funcione um pouco diferente. Então, essa oportunidade de participação, ela dá para a gente essa flexibilidade de a gente conversar, entender e poder melhorar, né? Tanto os padrões quanto as atividades que a gente faz. Desculpa, pode continuar. Não, tudo bem. Um outro ponto seria, acho que o Regional Engagement Board. Ele já existia, né? Basicamente, o Regional Engagement Board, ele é um grupo que a gente tem aqui, específico do Brasil, né? São 30 entidades que participam. A gente faz reuniões dentro de determinados períodos de tempo exatamente para isso, que é uma entidade, que é um grupo muito heterogêneo, né? A gente tem no site ali os tipos de empresa, mas ele pega realmente vários diferentes tipos de empresa que tem no mercado, e ele exatamente, voltando ao que eu estava falando, é um grupo local onde a gente conversa, né, várias vezes ao longo do ano para ter esse feedback, para a gente também poder passar informação e para poder ter esse feedback do que está acontecendo na região. Muito bom. O sistema financeiro brasileiro é visto como um dos mais desenvolvidos, tecnologicamente falando, do mundo. E durante a pandemia, essa evolução se intensificou. Eu queria saber de você, como é que você vê esse crescimento das carteiras digitais, dos pagamentos via WhatsApp? O que preocupa em termos de padrões de segurança, pensando nesses novos recursos de pagamento? Eu vou falar uma coisa interessante. O brasileiro, a gente é muito ousado, principalmente. Então, assim, a gente fala o seguinte, se já tem uma tecnologia nova, se dá para fazer pagamento, a gente é quase sempre um dos primeiros do mundo a utilizar aquela tecnologia para fazer pagamento. Então a gente brinca assim, dá para fazer pagamento pela televisão? Dá. Então você já vai ter alguém fazendo pagamento pela televisão. E claro, né, isso acaba gerando novas vulnerabilidades, ou vou falar assim, na verdade, novos canais, né, e esses canais acabam gerando novas vulnerabilidades. O que o Council faz, na verdade, a gente é muito atento e tenta, dentro dos nossos padrões de segurança, antever, né, esses movimentos de mercado para criar padrões que possam atender exatamente todos esses diferentes tipos de formas de pagamento. Se a gente pegar, por exemplo, o DSS, ele já trata esses cenários, por exemplo, onde a gente tem a ponta, né, de pagamento, ela é feita pelo cliente, diretamente pelo consumidor. Então você vai ter ali, dentro dos requisitos, eles são escritos exatamente de uma forma para atender, né, esses diferentes cenários. E o que a gente tem feito muito também são criar, né, modelos novos de segurança, por exemplo, para pagamentos móveis, que é talvez seja uma próxima tendência de mercado, que ela já existe, mas ela está começando a deslanchar agora, que é, por exemplo, você usar seu próprio celular para fazer um pagamento. Não fazer um pagamento, você estar pagando alguma coisa, mas você usar seu celular como se ele fosse um terminal de pagamento. Né? Então, em vez de ter aquela maquininha, você pode usar seu celular, mas para quê? Para fazer isso precisa ser feito de forma segura. Então, a gente já vai trabalhando em determinados padrões de segurança, exatamente para que, quando seja feito, que ele atenda determinados requisitos e para evitar, né, o máximo possível que o usuário, né, ele tenha seu dado violado, né, que ele tenha vamos falar assim, seu dado exposto de alguma forma ou para né, dentro de uma situação onde ele pode acabar sendo vítima de um crime. Geralmente, nesses casos, né, a gente fala assim, as estruturas de pagamento das empresas elas já são mais consolidadas, né, mas quando a gente começa a misturar ponta realmente e ter diferentes meios de pagamento, diferentes meios de entrada, realmente acaba ficando um pouco mais complexo, mas a gente está tentando sempre da melhor forma possível de a gente buscar fechar essas pontas também. Você mencionou essa questão de fechar as pontas e me veio a questão do Pix, né? O Pix ganhou em pouco tempo, ele ganhou muito espaço entre os consumidores brasileiros. Como é que vocês veem essa evolução tão rápida? É seguro em termos de padrões?
O Pix, na verdade, ele é um cenário, digamos assim, fora do meu escopo, na verdade, porque o que acontece, né? Os padrões de segurança que a gente trabalha, eles são muito focados na indústria de pagamento com cartão, né? E quando fala pagamento por cartão, pode ser cartão físico, pagamento via e-commerce, pagamento por aproximação, por exemplo. Então a gente trabalha dentro dessa indústria. O Pix, ele é um exemplo do que eu estava falando, das inovações que a gente tem dentro do nosso sistema financeiro, né? Eu sei, assim, tenho, né, vários amigos que são da indústria financeira que estão viajando, fazendo palestras em outros lugares do mundo para falar do Pix, né, que realmente para a gente ele é um avanço enorme. Mas em termos de padrão de segurança, ele já foge um pouco do meu escopo. Ele é um padrão, ele é um modelo específico para atender transações, né, vou falar assim, via banco. Né, ele não é uma transação que envolve cartão. Então eu acabo não atuando diretamente na parte de segurança em relação ao Pix. Mas o uso de cartão, o cartão físico, ele está cada vez mais virtual, né? E aí eu queria saber de você, Guilherme, queria aprofundar, na verdade, essa questão do pagamento via WhatsApp, né? Vários bancos brasileiros e as bandeiras com operação no Brasil já aderiram ao pagamento via WhatsApp e o próprio Banco Central regulamentou. É seguro e o que é possível fazer para aumentar esta segurança? Eu vou falar o seguinte, do ponto de vista tecnológico, né, o pagamento de WhatsApp, por exemplo, ele tem uma estrutura que ela foi desenvolvida exatamente focando dentro da segurança do processo. Ou seja, vamos falar assim, do ponto de vista tecnológico ele é seguro? Sim, ele foi criado um mecanismo considerando normas de segurança, considerando processos de segurança para isso. Não vou entrar muito na questão técnica, mas ele faz, né, um processo de tokenização, que é um processo que gera carteira, que na verdade, dependendo do cenário, você não tem nem necessariamente o número do cartão envolvido. É um processo técnico que a gente chama de tokenização. É um pouco mais complexo o que é feito no WhatsApp, mas geralmente apesar de eu não ser especialista em pagamento via WhatsApp, mas ele tem um processo realmente que ele limita, não evita, mas eu vou falar que ele limita a exposição do dado. Então, o que acontece, na verdade, nesse tipo de meio de pagamento, ele vai cair mais naquele problema que é o próprio problema do usuário. Uma vez que você coloca um meio diferente, ou um meio que ele é muito fácil, você acaba gerando outras possibilidades de fraude. Aí as possibilidades de fraude que você vai ter já acabam caindo mais dentro do conceito de engenharia social, né, de alguém, de alguma forma, ali, você forçar que a pessoa faça um pagamento, ou, por exemplo, que ela acabe sendo iludida na hora de fazer um pagamento via WhatsApp, ela digitar os dados dela ali como se fosse uma mensagem, por exemplo, ao invés de realizar o pagamento. Então esse tipo de problema, na verdade, ele acaba sendo mais, vamos falar assim, mais possível de acontecer, né? Ele seria um tipo de problema um pouco mais relevante do que o problema tecnológico. Né? O problema tecnológico, ele existe um mecanismo que ele trata na segurança dos dados. Na ponta do usuário ele tem uns itens de segurança, já na ponta ali para trás, ali na infraestrutura, tem outras questões de segurança que são consideradas, porém a gente fica ali um pouquinho, né, nessa ponta ali que ele dá uma possibilidade ali para o usuário acabar sendo iludido, que é o tipo de crime acho que mais tem no mercado hoje. Com certeza, não sei se você já passou por isso, mas certeza já conhece alguém que já passou por um crime desse, ou que já recebe um monte de mensagem e acabando te iludir a fazer um pagamento, ou enviar seus dados. E a gente cai mais na questão da conscientização. Com certeza tem sido cada vez mais frequente e preocupante, Guilherme. Agora, sobre esse novo padrão de segurança para pagamentos móveis, o que você considera em termos de... O que você considera inovação? Que aplicações são possíveis a partir desse padrão? A gente está falando agora do MPOC, né, que é o Mobile Payments on COTS. Para não entrar muito complicado, o COTS, na verdade, é o que a gente chama de dispositivo de consumidor. Né, seria, por exemplo, um tablet, seria, por exemplo, um celular, então um dispositivo que te permita fazer pagamentos, enfim, um dispositivo de usuário comum que te permita fazer pagamentos. O que acontece hoje, Jaqueline? Quando você vai fazer um pagamento numa loja, né, você usa um terminal.
ou num restaurante, tanto faz, você tem aquele terminal onde você vai ou passar seu cartão, ou vai colocar o chip, ou você vai, né, fazer aquele pagamento por aproximação. Esse terminal, ele tem uma regra, né, na verdade ele tem uma regra, ele tem uma série de regras de segurança do desenvolvimento dele, tanto da parte física, da estrutura, né, resistência que ele tem, por exemplo, se alguém tentar abrir, se alguém tentar modificar, que ele apaga os dados. Então você tem uma norma técnica bastante complexa que é o que ela define quais são os requisitos de segurança para esse dispositivo. E esse dispositivo, ele se sair desse padrão, né, ele não consegue certificar. Então, assim, ele tem que passar por uma validação. Quando a gente fala de um dispositivo de consumidor, aí já é uma coisa um pouco mais complicada, porque imagina só, eu lembro que a gente brinca assim, diz quando a gente vê no jornal falando que uma pessoa tinha um software espião no celular, que tinha alguma coisa. Então, quando a gente está mexendo num celular de uma pessoa, a gente está ampliando as possibilidades, né, de qualquer pessoa usar um aparelho para poder realizar um pagamento, porém a gente está aumentando os riscos, porque a gente não sabe o que tem ali dentro. Né? Então, o padrão de segurança, ele busca exatamente permitir que você use o dispositivo móvel para poder fazer pagamento, e não só que use, que ele possa integrar com várias outras ferramentas. Então, eu vou te dar um exemplo simples. Hoje, você poderia abrir uma conta num banco, talvez uma pessoa que seja um profissional liberal, e ao invés do banco te mandar uma maquininha para você fazer pagamento, você abaixa uma aplicação do próprio banco e você já usa o seu celular para receber pagamentos de forma segura, seguindo um padrão de segurança relevante. Ele vai ter todos os requisitos, então você sabe que aquele ali é um processo técnico seguro e te permite, por exemplo, você conseguir fazer o pagamento sem precisar, eu preciso alugar uma máquina, eu preciso ter uma maquininha. Não, você já torna o processo para o usuário, né, uma experiência muito mais fácil. Pode ser que no começo ainda gere aquela dúvida, né, porque o usuário vai chegar assim, nossa, mas eu vou passar meu cartão, não vou passar, né, eu vou encostar meu cartão no seu telefone, ou meu celular ali, eu vou bater meu celular com o seu, ele vai fazer o pagamento, porque às vezes ele não está muito acostumado. Mas à medida que o padrão eles vão sendo adotados, né, por um ou por mais bancos ou por mais entidades, a gente, né, imagina que isso seja massificado pelo mercado. E a possibilidade ela é infinita, porque quando a gente cria o padrão, a gente dá a oportunidade, né, das instituições elas desenvolverem essas ferramentas. Esse foi um exemplo que eu te citei, mas pode ser realmente que sejam considerados outros exemplos. Esses exemplos eles tragam aplicações que às vezes a gente pensa, que sejam assim, muito mais inovadoras do que a gente esteja pensando. Muito bom. E que recomendações você daria para o profissional que queira atuar nessa área ou empreender nessa área, Guilherme? Bom, atuar, vamos lá, a gente tem que separar. A gente está falando de atuar na área de segurança ou atuar na área de pagamento? Assim? De meios de pagamento seguros. Tá bom. Hoje no mercado existem realmente várias empresas novas, várias startups que elas vão surgindo e vão desenvolvendo softwares novos, e exatamente o que a gente está comentando é o cuidado que elas precisam ter. Porque hoje, vou falar assim, se a gente pegar o mercado antigamente, a gente desenvolvia muita coisa sem ter a preocupação com segurança. Você não tinha tanto profissional, você não falava tanto, né? A empresa ela desenvolvia algo para ser funcional. Hoje em dia, quando você vai desenvolver uma solução nova, ela precisa que seja, além de funcional, que ela seja segura. Tem que ser parte do processo, tem que ser parte do ciclo. Então, geralmente, essas startups, essas novas empresas que elas estão entrando dentro do mercado de meios de pagamento, o que elas precisam fazer é exatamente tratar a parte de conformidade com as normas de segurança, tratar a segurança do produto que está sendo desenvolvido desde o início. E isso faz bastante parte do que a gente faz, que é dentro desse processo de participar em eventos, a gente conversar, a gente tentar orientar, a gente dá essa informação que às vezes eles precisam, de falar assim, olha, estou começando um projeto novo, estou começando uma empresa nova, vou fazer pagamento de celular, vou fazer pagamento, enfim, da forma ali uma forma revolucionária, mas para pensar isso desde o começo, porque para mexer lá na frente é muito mais complicado. E acontece bastante, né, da empresa a gente chegar ali na frente, tudo pronto, tá tudo funcionando, e às vezes não foi pensado, né, não só a adequação aos padrões de segurança, mas às vezes contextos ali que não foram considerados, e lá na frente você vai ter que modificar tudo, acaba sendo um retrabalho e gera um custo enorme para as empresas, né, e para os profissionais aí que estão investindo nesse negócio.
Excelente. E o que vem por aí, em termos de tecnologia, o que o Consul está planejando para 2023? O que a gente, na verdade, acho que a principal inovação que o Council ele fez recentemente, aliás, eu vou quebrar em três. Né? Primeiro foi a própria atualização da norma do PCI DSS, que eu falei, a norma mais conhecida para a versão 4, exatamente para gerar mais flexibilidade para as novas tecnologias. Uma das principais modificações que foram feitas na norma foi exatamente para adequar, né, criar modelos onde a norma ela possa estar aderente a novas tecnologias, porque é uma coisa que acontece muito no mercado. Né? Às vezes a gente prevê um cenário que ele acontece de uma forma, mas daqui a pouco a gente tem algo funcionando ali baseado em inteligência artificial, que é um conceito totalmente diferente do que estava sendo feito antes. E aí gerava essa questão, mas isso aqui serve para mim, isso não eu consigo utilizar, mas a forma que está escrita não está aderente. Então, um dos principais pontos que foi feito justamente no DSS4 foi dar essa flexibilidade para a adoção de novas tecnologias que são feitas no mercado. Um outro ponto, na verdade, é o que a gente já conversou, é a parte de pagamentos em dispositivos móveis. Isso é realmente algo que a gente tem expectativa de ter uma adoção muito maior. Então já existe, inclusive no mercado do Brasil, empresas que já possuem soluções nesse sentido. Né? Só que a nova, porque a gente já tinha, na verdade, normas que tratavam desse ponto. Então a expectativa realmente é que isso passe a ser mais adotado e que você comece a ver mais, né, exatamente, né, essa questão de você poder fazer pagamento utilizando ali um celular, voltando a falar, não utilizando o seu celular para pagar, mas utilizando o seu celular para receber o pagamento como se ele fosse um terminal de pagamento, esse que a gente está acostumado ali, que a gente vê quando a gente vai no restaurante. E o terceiro ponto, na verdade, que é um ponto que a gente tem tratado muito, seria em relação à evolução das tecnologias de pagamento via internet. Sempre tem tecnologia nova surgindo, sempre tem plataformas novas surgindo, e da mesma forma, o que acontece? Essas novas plataformas, elas geram, não que elas geram, mas elas podem ter novas vulnerabilidades que eventualmente não estavam sendo previstas porque não eram aplicáveis no modelo anterior. Então, você cria uma tecnologia nova para fazer um meio de pagamento online. Pode ser que nessa nova tecnologia tenham novos caminhos ali, ou novas portas, talvez, de entradas ali para vulnerabilidades. Então, as normas também que a gente está tratando da parte de software, né, uma modificação exatamente de ter módulos, né, ou considerações específicas para o ambiente web, já de uma forma muito mais focada, para dar essa flexibilidade também para essas novas tecnologias de pagamento via internet. Acredito que os principais pontos que a gente está vendo hoje seria, principalmente em relação a isso, eu volto a falar, para mim, acho que o principal, em termos de inovação, ele é o meio de o pagamento via dispositivos móveis, né, via celular, igual eu falei, via tablet. Né, para mim, acho que seria um principal ponto. Né, e considerando ali pelos outros lados, né, a atualização das normas, atualização da parte de meio de pagamento via internet também, isso vai, com certeza, não vai diminuir, vai aumentar, né, da forma que a gente está tratando a questão de meio de pagamentos hoje. Né, e a gente realmente, o que a gente está efetivamente tentando já fechar, né, esse canal de forma que ele, né, os novos meios de pagamento que eles sejam feitos também de forma segura. Excelente. Nós conversamos com o Guilherme Scheib, que é o novo diretor regional Brasil do PCI Security Standard Council. Muito obrigada, Guilherme, e obrigada pela sua contribuição. Até a próxima. Obrigado a você. Até mais. Obrigado.